Para dar início às nossas falas, né, a essa nossa abertura solene, gostaria de passar a palavra para o nosso reitor do MOL, né, que gentilmente gravou uma mensagem para a gente. Aí eu pedi para a nossa equipe poder passar o vídeo. Mas, bem-vindo, e vamos comemorar nossos 30 anos hoje. Acho que eu não estou vendo. É preciso celebrar com alegria e muito orgulho os 30 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas. Uma trajetória certamente em que tantos professores e funcionários dedicaram-se à formação com qualidade de tantos arquitetos e arquitetas. Temos certeza que a contribuição da PUC-Minas nessas 3 décadas tem sido efetiva no sentido de melhor integrar a pessoa à cidade. E aqui devemos pensar o sentido mais amplo dessa presença. A cidade e sua história e sua memória. A cidade e suas possibilidades e limitações. A vida urbana que nos permite ir e vir, mas que também nos faz querer ficar. E isso só é possível numa cidade inclusiva, da prática saudável da vida coletiva e do respeito comum, as bases da verdadeira cidadania. Parabéns a todos que aqui se formaram, aos estudantes que aqui estão fazendo desta história uma história ainda mais bonita, e gratidão profunda e verdadeira a todos os professores e funcionários do curso de Arquitetura e Urbanismo que o têm construído. Bem, depois de tão belas palavras, né, tão bem colocado como o Dom Mal colocou, né, eu queria chamar também o nosso diretor, Dani Zarredini, para falar algumas palavras para nós. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria muito grande compartilhar essa tarde com vocês. 30 anos, né? Parece pouco, mas não é, né, gente? E como pensar esses 30 anos sem lembrar do professor Cláudio Bahia, sem lembrar da professora Jane Marie, da professora Vanessa Brasileiro, do professor Mário, da professora Maria Elisa, da professora Jane Marie, que está assumindo aí de novo, né, a coordenação, professor Mário também, mas desses dirigentes que tiveram aí um papel fundamental na construção da história do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Eu aprendo muito com a arquitetura e fico muito impressionado com a capacidade de lidar com as questões sociais, humanas, as questões da estética, né, da emoção e da razão. Brinco muito com meus colegas da arquitetura que até vontade de fazer arquitetura, eu tô pensando em fazer arquitetura, porque o diálogo que se faz, né, com a questão da cidadania, como o próprio Domol tão bem disse agora, e da apropriação da cidade de maneira democrática, cidadã, é algo que a PUC-Minas tem feito de maneira muito importante. O trabalho que os laboratórios, né, da arquitetura, principalmente ligados à questão social, à questão de apoio, né, à população mais marginalizada, o escritório de integração, os laboratórios que trabalham com o desenvolvimento de tecnologias que apoiam esse avanço, é o que torna o nosso departamento único. Então, aos nossos professores do departamento e do curso, aos nossos funcionários, aos nossos alunos, que muito têm se dedicado, que muito têm trabalhado, né, para que a arquitetura continue sendo essa força importante para a universidade.
vocês, né, continuem firmes, e parabéns por 3 décadas, e que venham mais 3 décadas, e que vocês possam sempre, então, contar com o apoio do Instituto de Ciências Sociais, naquilo que nós, né, pudermos fazer, sempre trabalhando junto com a administração superior da universidade. Eu brinco com os meus colegas, né? Gente, a arquitetura consegue tudo, por quê? Porque ela é importante, porque ela é competente e importante, né? O professor Leonardo não me deixa mentir, né? Um parceirão nosso durante todos esses anos, e a luta de todos nós, né? Como o professor Mário tem tido, né? Nesses últimos semestres, tão desafiadores, de manter a arquitetura como sendo esse centro de excelência, esse centro de referência para a formação de profissionais, não só profissionais tecnicamente preparados, mas humanistas. Eu acho que isso é muito importante. Também gostaria de agradecer muito ao colegiado, ao NDE e a todos que colaboram, né, com boa fé, com sinceridade, na continuidade desse projeto, que é um projeto muito importante. Então, parabéns a todas e todos, espero que possamos comemorar por muitos anos ainda essa empreitada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Dani, né? Palavras muito carinhosas, muito sensíveis. Muito obrigado. Agora, né, dando continuidade, gostaria de chamar, né, o professor Mário, nosso chefe de departamento. Boa tarde, com muita alegria. Agradecemos a presença nesse evento de comemoração dos 30 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Estudantes, razão de tudo, docentes, funcionários, familiares e toda a comunidade aqui presente. O nosso desejo para essa data tão importante, era um encontro presencial, festivo, com abraços, conversas próximas aos ouvidos, mas infelizmente, diante da ainda presente pandemia de Covid-19 e da necessidade de distanciamento social, esse evento se realiza nesse formato virtual, colocando a saúde em primeiro lugar. Estamos esperançosos de que em breve retornaremos às atividades presenciais, acadêmicas, administrativas, comemorativas, em nossas unidades, campo, nossas casas, inclusive. Essa comemoração modesta, mas bastante significativa, importante e essencial da trajetória da arquitetura e urbanismo na PUC Minas, acontece reunida a 25ª Semana de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Essa semana é organizada e valorizada pelo diretório acadêmico e estudantes, ilustra e representa esse caminho do curso e a importância dos discentes ao longo da nossa história. Este é um momento de celebrar, enaltecer e comemorar a existência e o percurso desta grande comunhão, essa comunhão em torno do conhecer e do praticar arquitetura e urbanismo, sempre com muita alegria e entusiasmo. Afinal de contas, educar é ser feliz e arquitetura e urbanismo é emoção. A trajetória do nosso curso é belíssima. Estamos envolvidos de corpo, alma, coração nessa construção, nesses anos todos, nessas 3 décadas. Em minha memória vivem pessoas, gente, estudantes, monitores, bolsistas, colegas de docência, chefes, funcionários, amigos. Na minha memória vivem as ideias, os projetos, arquiteturas, formas de aprender. Em minha memória também vivem os encontros, as aulas, as conversas, as atividades, as reuniões, as festas. Em minha memória também vivem os espaços, o prédio 3, com seu pé direito generoso, nosso início, a obra, que vivemos até hoje,
corredores, os cantos. Em minha memória, o último capítulo, a luta e a superação da pandemia. E a manutenção do pensar, arquitetura e urbanismo, a despeito das dificuldades nunca antes enfrentadas desse tamanho na nossa geração. Finalizo com um sentimento de gratidão enorme e autêntica aos estudantes, aos docentes, funcionários, administração superior, que participaram dessa construção e da evolução no campo da arquitetura e urbanismo nessa universidade, no passado e no presente. Então, o meu muito obrigado. Maravilha, Mário. Obrigado pelas suas palavras. Estou um pouco nervoso, gente, né? É um momento muito empolgante que a gente ficou planejando, né? Mas agora eu queria passar a palavra, né, para a gente reproduzir, pedir para a equipe reproduzir, né, o vídeo do professor Cláudio Bahia, né, que tem um ponto muito marcante na nossa história. Boa tarde a todos. Com alegria, agradeço o convite do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e aos coordenadores e à organização da Semana de Arquitetura da PUC Minas. Com satisfação, marco minha presença aqui de forma remota, por contingências, podem ter certeza. A vontade é de estar aí, não virtualmente, mas abraçar cada um, por motivos de alegria não nos falta. E penso também que é muita história, muita gente, fatos, pessoas, vida acadêmica, vida profissional, vida de arquitetos e urbanistas. E penso assim, e lembranças, né? Talvez muitas, né? Muita gente, muita lembrança, muita coisa. Mas também entendo que somos sujeitos relacionais identitários e históricos. E assim me percebo dentro da própria escola, nossa escola, né? E penso também, por sermos assim relacionais identitários históricos, um processo contínuo, né, de reelaboração permanente do passado no presente, né? Não sou uma projeção do passado, nem uma projeção para o futuro. Não entendo que somos o passado que empurra o presente para o futuro. Somos hoje sujeitos no mundo. E assim penso. Pensando assim, acho que devo reportar duas situações que eu acho que são bem representativas. E penso que no final dos anos 80, quando fui convidado e chamado pela reitoria, ou melhor dizendo, pelo reitor da universidade naquela época, professor Padre Magela, me convida para uma reunião para refletirmos a respeito de uma possibilidade de um curso, uma escola de arquitetura na PUC Minas. Confesso que eu não conheci ninguém dentro da universidade até aquele momento. E um fato me chamou a atenção, porque ele, quando propôs a ideia de elaborarmos um projeto, ele colocava que a intenção da universidade, e ele acreditava nisso, naquele momento era importante que a universidade, a PUC Minas, ampliasse a sua área de conhecimento das ciências sociais. Curioso isso, porque naquela época, a própria comunidade arquitetônica urbanista brasileira tinha uma pequena discussão, ou uma incipiente, não vou dizer nem isso, iniciada já uma discussão sobre a pertinência da arquitetura nas áreas de conhecimento, ciências exatas. Não é?
ali já começava uma ideia de escola com outros horizontes. Ponto. Inaugurada a escola, numa perspectiva de outros horizontes, vieram as pessoas, professores e alunos, arquitetos e urbanistas. E aí cabe reportar mais uma situação. Nesse horizonte de trabalhar arquitetura e urbanismo na educação brasileira, não é? A partir da PUC Minas, tivemos alguns embates, claro, porque sujeitos relacionais, identitários e históricos são sujeitos políticos, não é? E os arquitetos não somos diferentes. E, curiosamente, o primeiro DA, né, liderado aí com o querido e amado que nos escuta, Alfredo Zanon, afetivamente Itabira, sempre numa ideia de vamos pensar novamente, vamos repensar isso, vamos passar aquilo, né? A escola pode ser outra. E dentro dessa perspectiva, um dia, numa situação mais acalorada de discussão, eu como coordenador, primeiro coordenador arquiteto urbanista dessa escola, né? Numa discussão um pouco mais acalorada com o DA, eles me disseram: nós vamos mostrar para vocês a escola que queremos. Olha, aquilo soou para mim como um poema, uma prosa quase que caótica, mas entendi uma atitude política muito séria e muito grave. E assim eles fizeram. Tomaram a escola durante uma semana e propuseram a forma que eles gostariam que ela discutisse arquitetura e urbanismo. Assim nasce uma escola de pessoas, né, bravas, comprometidas com o que fazem, e aqui estamos hoje, 30 anos. E nós viemos ficar para sempre. Memória, essa reelaboração do passado no presente, sujeitos contemporâneos. Viva! E diante dessa situação em que encontramos, diante dos últimos acontecimentos, afrontas à democracia, descaso da educação brasileira, li na cidade, que é onde mora a memória, lugar da memória, é o lugar nosso. Li nas paredes, nos muros da cidade recentemente, lição. Uma lição que gostaria de comemorar aqui nos 30 anos. Estava escrito assim: devolvam o Brasil aos índios. E devolvam as escolas aos alunos e professores. Salve a arquitetura e o urbanismo brasileiros. Salve a PUC Minas. Salve os professores e alunos. Salve nossos 30 anos de vida muito bem vividos. Muito obrigado. Sensacional. Bahia tem um poder, né? Cada vez mais saudade de todo mundo, né? Ouvindo todo mundo falar. Ai, ai. Bem, então, dando sequência, queria muito chamar Maria Elisa, né, o nosso Pichote, para falar algumas palavras para a gente também. Obrigada, Sérgio. Boa tarde, colegas, alunos, amigos. Eu pude compartilhar com vocês os muitos anos da nossa escola, esse espaço acadêmico e político, com a certeza de que a alegria e a utopia são as chaves do trabalho coletivo. Foram muitas mãos, muitos corações, nossa alma esparramada nesse lugar complexo e fértil, democrático, livre e inspirador como há de ser. No meio do caminho, aportamos nesse navio que construímos juntos, o 47, feito para ser transformado por todos, ocupado, desenhado, colorido, palco, cenário e camarim. Que possamos voltar logo a ele, aos nossos encontros, ao desenho, ao vivo e a cores. Pois nossa vida depende de encontrar, entre tudo que nos cerca, os hiatos de beleza e maravilhamento. Foi ali com vocês, na pracinha da Hilda,
no gramado, no cine paredão, nos ateliês, nas escadas, que ouvia os risos de nossos trabalhos, que vivia as tristezas das tragédias brasileiras, que sentia a coragem própria dos jovens, a energia infindável do escritório de integração e do canteiro em obras. Foi ali que aprendi a ver muitos mundos, que quis, mais que tudo, ser professora arquiteta. São muitas histórias. E Bahia contou a mais linda, porque é acontecida de novo tantas outras vezes, a história dos estudantes a projetarem a escola que queremos, a escola que deveria ser. 25 semanas, é uma riqueza. Que experiências! O integrado da Casa do Conde, o Ené em Ouro Preto, arquitetos e arquitetas, autoprodutores, cineastas, artistas, músicos, filósofos, gente de todo lugar e de toda lavra, a conversar e a imaginar. Foram anos de embates, manifestos, ideias, invenções, proposições. Porque somos uma gente que quer mudar o mundo. Planejamos e projetamos porque sabemos que o mundo pode ser melhor do que é. E essa tarefa se enche de alegria ao educar para o ofício da arquitetura. Essa que acolhe, ilumina, celebra, educa, transforma. Que pode, talvez, fazer de nós pessoas mais generosas e amorosas. Sabemos que o mundo é injusto e violento, que estamos a trilhar um caminho suicida hoje no Brasil, e que todos os indicadores apontam para a catástrofe planetária. Mas há trabalho a fazer, e há beleza nesse trabalho. Somos uma gente de esperança, ou não teríamos chegado até aqui. Uma esperança ativa, revolucionária, ou não seria esperança. Wisława Szymborska, a poeta polonesa, diz que nascemos sem prática e morreremos sem rotina. Vamos, então, juntos, a mudar esse mundo variado, incompleto e imperfeito que se abre a cada dia. Que o que aprendemos, o que praticamos, deságue num sonho compartilhado de uma democracia verdadeira, para que habitemos todos nós, plenamente, nossas cidades, todas elas. Saúdo meus colegas professores, nossos alunos, nossos ex-alunos, os funcionários que tornaram tudo isso possível. Saúdo a PUC por nos abrigar, nós, esse povo estranho e incansável. Salve, longa vida à nossa escola. Que belas palavras, Pichote. Emocionante, sempre trazendo uma mensagem do que a gente precisa mesmo. Muito legal. Queria passar agora a palavra para a Jeane, Marie. E, gente, boa tarde a todos. Então, como eu estava na fila aqui por último, eu me dei o direito, assim, falei, todo mundo vai falar da história, de fatos, etc. Eu vou fazer uma fala bem mais informal e afetiva. Então, antes de mais nada, agradecer, assim, cumprimentar e agradecer todo mundo, desde, né, do vídeo que Domol gravou, o professor Dani, Mário, os estudantes, colegas professores, né, funcionários, os egressos, né, muita alegria, né, ver que Itabira não veio sozinho, vi aí Cidinha, Santuza, Lanza brigando com o microfone, são os nossos egressos da primeira turma, né? Então, assim, muito alegre pela presença de vocês aqui hoje também, né? E também aí o Zé Júlio por ter aceitado o nosso convite, né, para falar daqui a pouquinho. Então, antes de mais nada, assim, eu começo compartilhando minha imensa alegria, né, por estar presente nessa comemoração dos 30 anos aí do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC, que iniciou em agosto de 91, e no qual eu ingressei em 94, né, lecionando disciplinária de conforto ambiental para os hoje, né, egressos da primeira turma do curso. Lá se foram, então, quase 28 anos de trabalho ininterrupto nesse curso, nessa universidade. Obviamente, são muitas as memórias, as lembranças, né? Mas como já disse o filósofo contemporâneo, Cortella, certa vez
é melhor, né, ter saudades do que nostalgia, porque nostalgia é uma lembrança que dói, e saudades é uma lembrança alegre. E nesse mesmo raciocínio, é melhor ter raízes que nos alimentam, né, do que ter âncoras que nos imobilizam. Então, eu gosto de revisitar as boas lembranças, as boas histórias, as boas companhias de jornada, exatamente para continuar, né, a me alimentar, a nos alimentar por meio, né, dessas raízes e seguindo sempre. Sem ingenuidade, né, bem sabemos que todo caminho tem suas dificuldades, assim como a necessidade de superá-las, em eterno movimento e tempo de travessia. E é assim que eu escolho, né, enxergar minha trajetória, né, atual e pregressa, sempre em transformação, em movimento, passagem, porém com muito compromisso, determinação, persistência e, não raro, muita insistência. E duas coisas não faltaram nessa longa jornada, né, de PUC Minas. Primeiro, a colaboração preciosa, né, de pessoas que acreditaram nas mudanças e decidiram, né, ir buscar as mesmas metas, os mesmos objetivos, por vezes sonhos, né, por que não? E não os meus objetivos pessoais, né, mas todos que pudessem contribuir para melhorar o curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. E aproveitando, né, a inspiração alvinegra que tem me habitado ultimamente, eu diria que este sempre foi o nosso ideal. A cara do Léo está ótima. Segunda coisa que nunca faltou nessa trajetória foi a boa companhia de amigos, colegas, estudantes, egressos, que tornaram a caminhada sempre mais estimulante, agradável e afetiva. Companheiros e companheiras que me permitiram criar vínculos pessoais valiosos e que há muito, né, já se tornaram extramuros. E quando a gente se permite viver em transformação, a jornada continua a se fazer no dia a dia, agregando novas colaborações e companhias. E assim que entendo, imprescindível, né, diálogo intergeracional, característico da vida, inclusive da vida universitária. Eu iniciei a carreira docente muito jovem, praticamente recém-graduada, e não raro era confundida com os estudantes. Agora, né, passados tantos anos, já tive a oportunidade de lecionar para o filho de uma egressa da primeira turma do curso da PUC Minas, né? Flávia e Augusto. E me pergunto onde estarei logo mais. E a minha conclusão é que eu espero, né, estar presente, mas independentemente da presença física, estar presente nas boas lembranças de muitos estudantes e colegas de travessia, aquelas lembranças que criam raízes, em recordações marcantes, né, que alguns reviverão, e até nas memórias incômodas que alguns certamente terão, mas certamente também presente. E finalizo com um profundo agradecimento, né, por ter tido a oportunidade de ajudar a construir e cuidar do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, que certamente terá vida muito mais longa que a minha passagem, minha travessia por aqui. Super obrigada, gente. Ótimo. Muito legal, né? Poder ouvir todos, ver a visão de todos, isso é muito, muito bacana, né? Aquela colocação do Bahia, né? Fazendo o passado, reconstruindo ele no presente. Acho que a gente está dividindo isso, né? Bem, depois de uma abertura um tanto emocionada, né? Acho que a gente pode dar uma sequência, né? Nós temos duas atividades ainda hoje, né? Nós vamos iniciar uma mesa redonda aí, né? Mesmo sendo meio estranho, né? Que a gente está no virtual, esse redondo aí, mas é uma mesa, né? Uma roda de conversa que a gente pode ter aqui, então e depois teremos a nossa palestra com o José Júlio, né? Então, queria chamar os membros aí que compõem a mesa, né? O Alfredo Zanon, o Daniel Correia, junto com a Mariana Falcão, né? E a Luísa Domingos. Olá a todos, boa tarde. Obrigado
Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? E dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui representando a primeira turma. Eu estou vendo aqui que a turma está aqui presente em peso, né? A Cidinha fazendo coração, Roberto, Lanza, Flávia, Santuza. Estou bastante feliz aí em ver todo mundo. Parece que os professores estão no formol, né? Pichote está com os mesmos cabelos brancos desde sempre. Jeane Marie ainda dá para passar como aluna, né? Manuel também, a careca está do mesmo tamanho. O Bahia é outro que recentemente nós nos encontramos e ele está com a mesmo físico. Então, a primeira fala é isso, é agradecer e dizer que eu estou muito orgulhoso aqui de estar representando a turma. Muito obrigado, Alfredo. Agora, a dinâmica da mesa é tudo, se, né, pudesse aí todos os convidados aí da mesa puder abrir a câmera, né, fazer uma breve apresentação, né, e aí depois eu vou colocar uma pergunta para a gente ter um tempo para refletir, e aí cada um tem uma fala. Podemos fazer assim? Vocês estão me ouvindo? Isso. Agora sim. Sim, sim. Testando o áudio. Oi, gente, boa tarde. Que saudade que é ver vocês todos aí reunidos, dá um quentinho no coração. E uma vontade imensa de voltar para o curso logo presencialmente. Meu nome é Luísa, eu sou da primeira turma da Praça da Liberdade, do curso de arquitetura, colega de sala do Augusto, filho da Flávia, da primeira sala. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e estar participando dessa comemoração de um curso que marca a vida de tantas pessoas ao longo, né, dessa trajetória toda, e ao longo agora dos meus colegas de sala e de curso, que a gente morre de saudade. Maravilha, Luísa. Bom revê-la também. A gente só se vê em figurinhas agora. Saudade, Sérgio. Poxa vida. E aí, Daniel, Mariana? Olá, pessoal, boa tarde. Bom, honrado pelo convite também, né? Fui até pego de surpresa. Já não vou a PUC há um tempinho, mas é sempre muito bom reencontrar os antigos professores, antigos colegas. Eu fui convidado como representante aqui de uma parte do DA, né? Eu não cheguei a ser presidente do DA, igual a Mariana, que ao lado foi, o Alfredo, vários outros amigos que eu mantenho amizade até hoje, mas eu fui apoio de DA eu fiquei na arquitetura 6 anos, eu fiquei no DA 5 anos. Acho que eu só não fiquei no DA no primeiro semestre e no último semestre no TFG, porque, né, o Rogério Palhares ficava em cima de mim lá, falava, agora você não vai ficar estudando sinuca mais não. Mas o DA foi muito importante assim, para da minha vida pessoal para a minha vida pessoal, profissional, porque foi lá onde eu fiz as amizades com os arquitetos com quem eu troco ideia até hoje, era lá onde a gente se reunia para discutir, né, que arquitetura que a gente queria, não só para o curso, mas para a própria cidade, para o mundo, né? Hoje para os nossos filhos, né? Estão todos com filhos aí, a gente fica discutindo sobre as escolas construtivistas, ou isso ou aquilo, e tudo nasceu, né, em volta daquela mesa redonda do primeiro DA, que era bem pequenininho, né? O Itabira deve lembrar bem daquele DA, que era difícil até de ficar lá dentro, a gente preferia ficar do lado de fora, colocava uma rede, a tirolesa, e muitos eventos, fizemos muitas festas para encontrar, né, desde o 10º período até o primeiro período, a gente fazia questão, né, os trotes eram saudáveis, eles não machucavam, não humilhavam ninguém, mas era para
para fazer as pessoas se conhecerem, trocar as figurinhas, e os professores iam também, era muito bom. Então, assim, eu tenho só a agradecer a arquitetura da PUC, que eu entrei em 1997, fiquei lá 6 anos, depois fui funcionário da PUC, laboratório com o Mário, e depois disso a Mariana formou em 2007, e foi, né, aí ela vai contar a história dela, e a gente pretende estar sempre presente aí no curso de arquitetura. Vida longa ao curso de arquitetura. Deixo a palavra para a Mariana Falcão. Oi, pessoal. Prazer enorme estar aqui, vendo todo mundo aí online, né? Mas ainda assim é um refresco para os olhos. Muito bom essas introduções, né? Bahia, Pichote, Jeane, eu acho que a gente só tem boas lembranças, né, de todo o corpo docente que esteve presente também durante a minha gestão, né, que foi em 2006, e agradecer pelo convite. Ano passado a gente teve também a honra de participar, né, de um encontro entre participantes do DA, e voltar esse ano assim com, né, esse grupo diferente é sempre uma honra. Então agradeço aí o convite do Sérgio. Obrigada. Não, a gente pensou esses convites junto com o DA, né? Então, foi muito legal. Gente, para essa discussão, eu queria jogar uma pergunta aqui para a gente, né? Que é o seguinte: passando esses 30 anos aqui, né? Regressos, né? Quase uma egressa da primeira turma, né? E uma representação tão importante do DA, né, que é tão importante no nosso curso. Eu queria colocar assim, que aí cada um pode falar um pouco, né? Aí vocês veem, eu só fico aqui num controle do tempo, né? O que vocês poderiam falar para essa turma que está no curso, que está ingressando, né? O que na experiência de vocês, depois de ter passado esses anos, né? A gente pode começar com o Alfredo, né? Para a gente, o que a gente poderia falar para essa turma que está entrando agora, que está no meio do curso? O que vocês poderiam destacar para a gente? Bom, eu, fazendo uma retrospectiva da minha carreira, vendo o que deu certo, o que não deu, o que eu experimentei, o que foi positivo, né? O que eu traria aqui de reflexão é os alunos aproveitarem as oportunidades que o curso tem, que o curso de arquitetura dá a todo mundo, né? Que frequenta, que é esse espraiamento do conhecimento. Então, a gente explora aí a questão da ciências exatas, ciências sociais, né? Então, durante o curso, eu acho que é aproveitar esse espraiamento que essa formação nos proporciona e explorar. E assim, gente, ralar muito, aproveitar mesmo as oportunidades, entrar em concurso, se aventurar, produzir conhecimento, ter essa postura política que o Bahia citou aí, que a gente teve aí no primeiro DA, né, nesse embate. Eu acho que eu guardo uma frase muito importante que eu aprendi durante o curso de arquitetura, que a arquitetura é um ato político, né? Então, a gente, ao longo da nossa carreira, né, eu acho também que a gente tem que manter não pode abrir mão dessa conexão que a gente tem com essas diversas áreas de conhecimento, seja cultural, econômico, político, comportamental, tecnológico, e tudo isso vai desembocar no ser político. Então, a gente, fazendo arquitetura involuntariamente, a gente está praticando política, a gente está fazendo política. Seja fazendo um projeto de um design, seja tornando a cidade mais acessível ou menos acessível. Isso é um ato político. Então, eu acho que, desde a formação, a gente tem que espraiar esse conhecimento que a gente tem essa oportunidade de fazê-lo, e não cair na vida assim de uma maneira profissional, de uma maneira ingênua, né? Achar que o que a gente faz não vai ter reflexo, não tem impacto, não achar que não vai ser importante a gente explorar essas outras facetas do conhecimento
que a gente involuntariamente usa em qualquer atividade de arquitetura que a gente desempenhe, né? Então, o conhecimento cultural, político, comportamental, tecnológico é importante no nosso dia a dia, é importante que ele venha sendo construído desde o início da formação. Obrigado, muito bom. Gente, vocês podem, não precisam me esperar, não. Pode ir, é uma conversa, gente. Pode ir, Mariana, Luísa. Eu queria só fazer uma complementaçãozinha. Outro Claro. dia, falando-se até na vida pessoal nossa, né? Outro dia minha filha, ela esse ano, ela viciou no Minecraft. Aí ela tá lá, aí ela, ô pai, me ajuda a construir. Eu tô vendo que ela tá construindo casa, cidade, Minecraft lá. Aí ela, me ajuda aqui. Aí eu comecei a fazer casa com ela também no Minecraft e depois eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Sobre o metaverso agora, que está sendo muito falado, né? Daqui a pouco vamos ser arquitetos do mundo virtual. Então, do mundo do metaverso, né? Então, é uma coisa assim, como a postura, essa reflexão que a gente tem, que a gente faz do nosso dia a dia, né? E do nosso fazer arquitetônico está presente até no nosso cotidiano, assim, que a gente acha que não é profissional, mas acaba sendo a nossa vida política, né? Com certeza. Se tem tempo para uma segunda pergunta, eu acho que a gente vai ter um tempo a mais para você elaborar essa sua relação aí com Minecraft e o metaverso. Luísa, Mariana? Posso falar. Manda ver, Então, não tem hora, não. Assim, ainda nem formei, né? Estou aqui ainda. Mas a dica que eu dou também para os alunos, igual o Alfredo falou, gente, se joga no curso mesmo. Conheça, não se limite só à sua sala, conheça os outros alunos, os outros colegas. Hoje é super engraçado, eu trabalho numa empresa em que tem vários colegas que eram colegas de monitoria junto comigo. E são amizades que vão para a vida pessoal, profissional, e que é muito bom manter perto, ter curiosidade, perguntar se tem alguma coisa que você quer aprender muito, procura o professor da área, converse, proponha pesquisa, vá assim, várias vezes em visitas de campo, estava chovendo e tal, não deixa de ir por coisas boas, vai em tudo, porque são experiências que hoje, agora, não estamos tendo, infelizmente, né? E a última festinha que tivemos foi a do meu arquiteto, da minha turma, e aí veio a pandemia, mas não deixe de se manter próximo até nesse momento caótico que estamos vivendo, assim, tenta fortalecer esses laços, continuar procurando, o corpo docente aí sempre tão disponível e próximo da gente, é uma coisa que faz a gente acreditar que o mundo pode ser melhor, que a gente pode fazer diferença, que a gente pode questionar, que a gente pode ir para o mercado de trabalho e fazer alguma diferença, assim, isso é muito importante, e dá vontade de voltar a gente não sabe como, e aí eu estou quase terminando o curso, dá vontade de não acabar e continuar para sempre, mas a gente não pode fazer isso. Mas fica aqui a dica, gente, entra para monitoria, para pesquisa, para tudo, é incrível. Eu só indico. Você pode vir visitar a gente, Luísa, quando você quiser, tá? Nossa, sério. Aproveitar que a empresa é do lado da PUC. Ir lá todo dia. Ai. Eu acho que a Luísa e o Itabira falaram super bem. Acho que o curso de arquitetura ele é muito desafiador assim, sob um aspecto, porque eu acho que é um curso que vai reunir ali campos muitas vezes distintos, né? Isso para os alunos, de maneira geral, assim, eles tendem às vezes a se agrupar, né? Preferir determinados núcleos em detrimento de outros. Então, essa multiplicidade, eu acho que ela é um desafio para os alunos, assim, né? Eu que, né, lecionei aí algumas disciplinas de teoria, eu sei que não era, né, pertencia a um dos núcleos mais queridos, mas
eu acho que aos poucos a gente vai compreendendo como as coisas elas estão amarradas, né? Como a gente não pode analisar esses núcleos isoladamente, né? Então, eu acho que manter a fé ali naquilo que está amarrando, né, isso tudo, todas essas disciplinas é um aspecto importante, assim, que eu acho que os alunos, de maneira geral, têm que manter, assim, em foco, né? Tem que acender aquela luzinha e pensar que, enfim, né, eu que sou de uma turma que ainda tinha resistência dos materiais, que tinha cálculo, e isso era um desafio grande, assim, para a grande maioria dos alunos. A gente, né, depois com a vida e no mercado, né, para mim que trabalho com arquitetura, que trabalho com projeto, a gente vê como é que isso tudo é importante, né? E acho que, de maneira geral, é manter esse foco. Acho que a Luísa pegou num ponto super importante, assim, de aproveitar o que a universidade oferece, né? Então, quando você está ali se debruçando sobre as possibilidades, as oportunidades de fazer iniciação científica, na minha época era ProBIC, né? Eu não sei se continua esse nome, mas, assim, investigar, né? Ir além do que os professores estão a princípio, né, dando a ver ali nas aulas, né? Eu acho que o curso ele vai muito além disso, né? A gente, como professor, tem ali uma função, às vezes, de apresentar, de mostrar ali uma janela, e é muito bom quando a gente vê os alunos correndo atrás, assim, né, se interessando e indo além, assim. E fazer estágio, que eu acho que é uma coisa super importante, porque a gente está falando de um curso, né, de uma profissão que ela é múltipla por natureza, você tem ali muitas possibilidades de atuação depois de formado, né, muito além de montar um escritório e ser autônomo. Eu e o Daniel, hoje a gente trabalha com garimpo criativo, que era uma coisa que a gente jamais imaginou que a gente faria, né, dentro da universidade. Então, assim, com ressignificação de mobiliário, né, explorando bastante assim essa função social do arquiteto, eu acho que a gente também ir além e poder experimentar isso como estudante de arquitetura, fazendo estágio o máximo possível. Eu acho que isso é um conselho assim valioso, né? Que os alunos não se acomodem, assim, que eles queiram aprender, e que é desafiador, né? Você se lançar ali no escritório, enfim, tá como aprendiz mesmo, mas que a partir disso você tem a chance também de experimentar possibilidades, né, de trabalho e sair do curso já sabendo, né, eu quero ir para aquele rumo, eu quero explorar isso, eu quero trabalhar dentro desse campo, é muito bom. Então, eu acho que, para complementar os meninos aí, minha sugestão fica como sendo essa. Maravilha, Mari. Bem, eu queria lançar, então, aqui mais uma pergunta que a gente poderia se debruçar, né? Então, o que a gente estava falando sobre, né, que dicas vocês dariam para quem está na faculdade, né? Mas agora a gente poderia inverter uma pergunta, né? Que agora vocês, grande maioria, todo mundo trabalhando, né? Luísa, ela segue a risca isso que você falou, Mari. A garota faz muitos estágios, né? Uns até a mais, né, Luísa? Mas tudo bem. Agora, o que seria muito interessante a gente conversar, e o que vocês indicam de futuros? Que cenários vocês estão vendo se formando, né? Acho que é por isso que eu até brinquei, Alfredo, né, discutir esse metaverso, né? E mesmo que não seja para, assim, não é, por exemplo, eu vejo um cenário, mas ele não é a minha praia, né? Mas o que vocês vislumbram? O que vocês, depois dessa experiência, desses anos, o que vocês vêm descortinando, né? Futuro nossos futuros formados aí. E é livre, quem quiser começar, manda ver, gente. Eu só fico falando, só vou falar quando tem para acabar. Pode mandar ver. Bom, eu vou falar um pouco do mundo que eu vivo, né? Eu vejo dois cenários. Assim. Um é o cenário bem especializado, que a carreira de arquitetura vai demandar cada vez mais arquitetos extremamente especializados, seja em arquitetura paramétrica, seja em arquitetura que tem muita transversalidade com outras disciplinas, né, com engenharia, com instalações.
sustentabilidade, né? E, por outro lado, eu vejo uma arquitetura de volume, uma demanda de mercado de volume, que é a arquitetura social, que é tornar a cidade mais habitável, né? Que eu acho que vai demandar um volume, que tem demandado um volume grande de arquitetos. Então, são dois caminhos assim bem distintos, né? A arquitetura social é uma arquitetura que a gente, por mais que eu vejo que a PUC tem uma pegada, assim, desde a sua criação, de ter essa arquitetura social, a gente vê muito poucos arquitetos no mercado fazendo isso de maneira, assim, efetiva, né? Pelo outro lado, essa arquitetura mais especializada também é algo que leva um tempo para se formar, né? E demanda experiência, prazo de convivência com aquilo. Está aí a Robertinha, né, Roberta? Que está aí há uns 30 anos nessa arquitetura, né? Então, eu acho assim, são dois caminhos distintos, né? Que é o futuro para quem está buscando a profissão. Agora, eu também vejo o seguinte, quando eu vejo assim, todas as pessoas que se formaram comigo e tal, aí eu retomo aquele discurso sobre esse espraiamento do conhecimento que a arquitetura nos proporciona. Hoje a gente tem visto que tem profissão que não tem formação para essa profissão, que é aquela profissão assim, que a pessoa se faz, né? Aquele trabalho assim, que a pessoa se constrói. Eu acho que a formação em arquitetura, ela tem muito essa pega. Essa transversalidade que a arquitetura tem, ela proporciona isso. Então, até a turma que a gente formou junto, eu vejo gente assim trabalhando com design, com ilustração, com vários tipos de atuação que tem alguma pega assim, com a arquitetura. Tem 4 anos que eu estou trabalhando aí numa área onde eu vejo muitos arquitetos que não trabalham diretamente com arquitetura, com desenvolvimento de projeto. É uma arquitetura um trabalho mais social, né? De entender ocupações, de entender a vida cotidiana das pessoas, né? Então, eu acho que tem essa questão também que o curso de arquitetura ele tem essa saída assim para outros para profissões que não têm formação para ela. E aí tem o metaverso, né? Que também, eu acho que eu falei brincando, mas é sério, tá? Acho que assim, a gente está vendo, eu vejo o quanto virou fetiche a gente ter um Pinterest, de ficar lá acompanhando, vendo arquiteturas assim maravilhosas e tal, que no nosso mundo é quase que impossível realizá-la, né? E agora no mundo virtual é possível, então acho que está criando involuntariamente o mundo conectado, está criando um fetiche que a gente vai acabar migrando assim, com a frustração de não conseguir realizar aquilo no mundo real, a gente realiza aquilo no mundo virtual e daqui a pouco tem pessoas se relacionando, a gente já tem as pessoas se relacionam através do mundo virtual, né? Fazem encontros comemorativos de 30 anos de arquitetura no mundo virtual. Então, daqui a pouco vão estar habitando casas no mundo virtual, né? Eu tenho um pouco assim, me dá frio na barriga esse futuro aí que está se descortinando. Então, são 3, tá? Coloquei 3 linhas assim de atuação aí do arquiteto. Muito bom. Pode complementar, Marina e Daniel? Pode ir, Luísa. Pode ir? Então, eu acho que hoje, por mais que eu esteja entrando agora no mercado, Sérgio aí responde para todo mundo, hoje o Sérgio. É só para não perder o hábito. Poxa, aquilo, né? Mas é uma coisa que eu tenho vivido e visto muito próximo a mim,
é que hoje em dia as barreiras assim entre as áreas da construção civil têm sido não quebradas, né? Mas tipo assim, tem se integrado e tem muito espaço para a criatividade, para as novas soluções. E uma coisa que eu me lembro da primeira aula que o Sérgio deu para minha sala, assim, no primeiro dia, que ele falou, gente, eu vou ensinar aqui a pontinha do iceberg, vá procurar o resto se você quiser, porque são muitas áreas, são igual o pessoal hoje em dia, né, no curso tem um debate que fica, mas e o software tal, e o software X, Y? Assim, tem espaço para todo mundo, gente, vá, descubra, e eu acho que quanto mais soluções aparecerem, melhores projetos e soluções projetuais e de cidade, etc., vão chegar. E eu acho que muito além disso também, ontem com a palestra da Duda, é olhar para a cidade e para o futuro. Assim, ter um cuidado com a natureza, ter um cuidado com os bens que a gente tem, que não são bens vistos assim, no capitalismo, dinheiro, não sei o quê, que são essenciais à vida, porque sem eles a gente não estaria aqui. Então, é ter esse cuidado, é ter esse olhar de buscar novas alternativas mesmo e se jogar aí no mundo, enfim, e acompanhado a criação de aplicativos muito loucos aí para obra e etc. E ver que uma ideia pode gerar 1 milhão de alternativas. Então, eu acho que é importante a gente se aventurar em áreas distintas, assim, não só fazer o projetinho igual a gente tem essa ideia de, não, vamos abrir o escritório, fazer o projeto. Tem área para muita coisa. Então, pessoal, eu tomei um caminho um pouco diferente, assim, né, ultimamente, mas desde que antes de eu formar, já tinha um escritório com outros 3 arquitetos e achei que eu ia ser arquiteto de escritório por resto da vida. A vida vai tomando uns rumos que a gente não imagina. Mas eu acho assim, com o que eu tenho acompanhado das tecnologias, evoluções das tecnologias para projetos, né, e para construção civil, a gente tem muita ferramenta bacana para propor o melhor para a cidade, né? E cada vez mais isso vai ser necessário, que as cidades sejam inteligentes, sustentáveis, né? A primeira vez que eu ouvi sustentabilidade foi dentro do DEAR, na terceira semana de arquitetura, se não me engano, na quinta semana de arquitetura, foi sustentabilidade. E naquela época eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Eu acho assim, ela nunca deixou de sair de moda, né? Felizmente, mas infelizmente tem poucas pessoas que ainda aplicam, né? E tentam fazer um projeto sustentável, uma construção sustentável. Então, assim, a gente tem a tecnologia total para aplicar isso na cidade, no meio rural, para todo lado que seja, para melhorar o planeta para as pessoas. E o arquiteto está aí para isso, né? As ferramentas têm que ser ensinadas, os professores têm que passar, os alunos têm que querer aprender e têm que querer, depois de formado, querer também fazer o melhor possível. Eu, como arquiteto, acabamos formando uma loja em busca do upcycling, que é a reciclagem, né? Que é trabalhar com o reuso de peças que estavam no lixo, nas caçambas, nos ferros velhos, nas casas das pessoas mutuadas lá sem uso. Então, assim, a gente tomou um caminho dentro da sustentabilidade. É pequeno, mas já é alguma coisa. Então, as pessoas compram da gente produtos que já tiveram vida, já tiveram uso, e não foram para o lixo, e não vão para o lixo, e vão novamente ter vida. Então, eu estou contribuindo um pouquinho aí, junto com a Mariana, junto com meus outros 2 sócios lá no Coletivo AU, e os arquitetos, nossos professores, ensinando as novas ferramentas e também as ideias, né? Não é só ferramenta, tem que ter a cabeça no lugar também para poder dar tudo certo. E eu acho assim, que às vezes a gente fica muito focado no futuro, mas é importante a gente pensar assim, né, no presente, o que esse presente, né, o impacto que esse presente está gerando, né?
Então, quando o Dani fala sobre fazer um pouquinho, é um pouquinho que tem um impacto, que para a gente, né, igual eu falei também, foi uma surpresa, né, trabalhar numa área que a gente nunca tinha imaginado, que de certa forma para a gente nem existia, né, e de repente a gente encontrou um nicho onde as pessoas têm interesse, né, a nossa brincadeira ela é subverter o uso das coisas, né, dos objetos, dos móveis, e a gente vê que tem demanda para isso. Então é interessante a gente pensar nesse paradoxo, assim, né, como é que a gente está tratando do passado, do que está sendo descartado, mas como é que a gente também está articulando o futuro disso, né? A partir do momento que a gente subverte esse uso, a gente está propondo ali uma vida útil maior desses móveis, a gente também está pensando nesse futuro a longo prazo, né? Então, acho que vai muito por aí, assim, né? Falar da nossa experiência hoje, né? No mercado de trabalho e pensando, né? Em todo esse contexto, né? Na nossa função, no impacto, né? Do que a gente propõe, né? Como é que isso tem um desdobramento na vida das pessoas, né? A atuação do arquiteto, ela age diretamente de uma forma muito explícita, né? Na vida, no cotidiano das pessoas. E isso para a gente foi uma surpresa, mas é aquilo também, né? A gente brincar com essa criatividade que de maneira geral está correndo aí na veia de todo mundo, né? Dos estudantes de maneira geral, né? Pensar além, né? do óbvio. Então, sair um pouco fora da caixa também e pensar nesse futuro, considerando esse passado, né? Considerando o que a gente está fazendo, considerando o impacto que a gente gera, né? no nosso meio ambiente, nas nossas cidades também. Beleza, gente. Acho que a gente tem múltiplas visões, né? Acho que isso é muito bom. Alguém que está ali na beirinha, né? Alguém que tem uma experiência, que não faz muito tempo, mas tem uma experiência, e alguém que já tem um olhar mais ampliado ainda, né? Então, acho que é muito, muito gratificante, né? E legal que a gente pode ver, né? Todo esse percurso, e que eu acho que tem um ponto muito interessante, né? Que a gente, grande parte dos nossos alunos tem aquela ansiedade, né? Do tipo, quando eu formar, eu vou dar conta, né? Eu vou conseguir um lugar, né? E eu acho que é a caminhada, né? É você ir trilhando isso, né? E aí conter um pouco dessa ansiedade, porque os caminhos são múltiplos, né? Essa é uma coisa boa da nossa profissão, né? A diversidade de possibilidades de atuação, né? E que eu acho que, de certo modo, deixa muitas vezes essa ansiedade por conta disso também. Pô, mas eu posso fazer tantas coisas, né? E a gente vai descobrindo aí futuros. Eu acho que isso é uma parte muito legal da nossa profissão, né? Saber que você pode atuar em muitas frentes, assim. Eu fico muito feliz e grato, né, de ter sido arquiteto. Daí me manter aí. Gente, agora eu queria... eu sei que eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu sei que tem algumas perguntas no chat, mas a gente queria prosseguir por conta do tempo, para a nossa palestra, né? Com o nosso convidado, que é o José Júlio. Queria pedir para que ele... A primeira, não, desculpa aí também, agradecer, né, a todos, agradecer, né, o Alfredo, a participação, a todas as falas, agradecer a Luísa, a Mariana, o Daniel, que eu treinei muito de chamar ele de Daniel, né? Queria agradecer demais, né, em nome de todo mundo, principalmente dos nossos alunos, né, por palavras tão inspiradoras. Agora, queria, dando sequência, né, para a gente chamar aí o nosso convidado, o José Júlio. Acho que ele já está aí, alguém podia me falar? Ele já está... Estou aqui. Ah, maravilha! Estou aqui. Então, queria passar a palavra para o nosso convidado, José Júlio, né? Obrigado. Que é o subsecretário de Planejamento Urbano da nossa PBH, né? Acho que vai ser um prazer, e depois da fala nós vamos ter alguns minutos, um tempo para algumas perguntas, que eu acho que todo mundo vai ficar aí muito vontade de perguntar, né? Que a gente vai ver um futuro que nem sempre está no horizonte, né? Da nossa formação. Então, isso é muito legal.
Com você, muito obrigado. Beleza, obrigado, Sérgio. Estou vendo várias caras conhecidas, colegas, foram meus professores aqui também. Então, eu queria, em primeiro lugar, assim, agradecer de coração pelo convite de vir falar aqui nesses eventos que estão marcando os 30 anos do curso de arquitetura da PUC, né? Eu acho que é extremamente importante a gente ter os cursos de arquitetura consolidados em mais de uma universidade, né? E isso é uma mudança de cenário que veio acontecendo aos poucos, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar, a gente tinha 4 cursos de arquitetura em Belo Horizonte, e hoje a gente tem uma miríade de cursos, e isso vai de uma certa forma combinar um pouquinho com algumas coisas que eu queria trazer aqui para a gente poder debater e colocar aqui para discutir com todos. Bem, como eu falei aqui, tem alguns colegas, tem professores, etc. Eu me formei na PUC na turma de 2004, então peguei o finalzinho aí a turma de dezembro de 2004, então peguei o finalzinho dessa primeira metade da história do curso de arquitetura da PUC, né? É impressionante porque passa muito rápido, a gente até assusta. Quando a Jeane veio me apresentar esse convite, falar de 30 anos, eu falei, gente, não é possível, mas de fato são 30 anos já de curso, é muita coisa mesmo. E desde 2004, eu construí toda a minha vida de trabalho, toda a minha carreira, ou majoritariamente a minha carreira, dentro do poder público, né? Houve uma coincidência aí de logo que eu me formei em arquitetura, teve um concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que é uma coisa que não tinha há muito tempo, né, para a área de arquitetura e urbanismo. A Prefeitura tem uma carreira de arquitetura e urbanismo, já de arquitetura e engenharia, né, no âmbito da administração já muito consolidada. E eu prestei o concurso e passei. Então, desde 2005, eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte e sempre na área de planejamento urbano da Prefeitura. Então, eu pude ter o privilégio de acompanhar muita coisa acontecendo na cidade aí nesses 16 anos e construir uma trajetória que me fez passar por vários setores aí dentro da Prefeitura, mas muito na parte de desenho urbano, na parte de legislação urbanística, e hoje eu tenho essa honra, esse prazer e essa responsabilidade de conduzir a Subsecretaria de Planejamento Urbano. Além disso, né, além da formação na área de arquitetura, eu concluí também, um pouquinho depois da formação em arquitetura, eu concluí uma formação como advogado, né, uma formação de direito, e isso acabou, de uma certa forma, condicionando um pouco do meu trabalho, né? Assim, você já começa a trabalhar com uma segunda valência, né? Com uma segunda especialidade que te coloca numa condição das pessoas buscarem a sua opinião para assuntos que às vezes não são tão diretamente ligados à arquitetura ou que dependeriam às vezes de uma consulta advogados de fora, procuradoria no caso do município, e isso acabou me ajudando bastante a ter uma visão diferente de alguns pontos do planejamento, do desenvolvimento das cidades, mas acaba também, de alguma outra forma, trazendo um pouco mais uma responsabilidade extra, que as pessoas sempre acham que você vai ter. As pessoas têm a mania de achar que advogado tem resposta para tudo, né? E que a coisa nem sempre é desse jeito, né? Direito é uma zona cinza gigantesca, não tem nada preto e não tem nada branco. Mas, enfim, esse período todo que eu tenho de atuação
ele trouxe uma série de coisas novas para mim, como não poderiam deixar de ser, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelos momentos aí que eu passei dentro do curso de arquitetura da PUC, né? Assim, muito do que eu trouxe da vida acadêmica teve, de fato, importância na minha atuação profissional, também na minha atuação como docente, né? Eu sou professor no momento licenciado lá do Isabela, mas enfim, eu acho que eu ouvi uma fala da Luísa, uma fala da Mari aqui um pouco mais cedo e de uma certa forma eu concordo com as duas, né? Eu acho que a gente traz, se não tivermos essa ansiedade de achar que o curso vai nos dar tudo, a gente consegue trazer uma série de coisas positivas do curso para a vida, né? E determinadas coisas a gente só vai ter oportunidade de fazer na faculdade ou de ter uma dedicação de tempo para reflexão realmente na vida acadêmica, né? A vida acadêmica ela proporciona alguns tipos de discussões que aí depois, quando a gente vai trazer para uma situação real, fica mais difícil. Por outro lado, eu acho que, como a Mari falou, a questão da gente ter um pouco de prática atrelado à vida acadêmica, especialmente no período de formação, eu acho que é uma coisa super interessante, porque você meio que vai testando os seus gostos, né? É claro que eu acho que nós, como arquitetos urbanistas e profissionais de modo geral, né, de qualquer área, todos nós temos eu pelo menos eu sinto a responsabilidade da gente devolver um pouco dessa formação que a gente teve para a sociedade, né? Levar um pouco daquele conhecimento que a gente obteve para benefício da população de modo geral. Mas a gente também tem que fazer alguma coisa que a gente goste, né? E como nós estamos falando aqui de um curso que é extremamente variado, de uma área que é extremamente variada, você não precisa fazer alguma coisa que não seja da sua preferência, só porque eventualmente aquilo, sei lá, é socialmente mais interessante. A gente tem que ir atrás também dos nossos desejos. Eu acho que o equilíbrio dessas duas coisas é o que torna a vida profissional, que é maçante, é cansativa, é estressante, uma coisa um pouco mais prazerosa. Enfim, a gente vai associando essa realização de desejos pessoais com a construção de uma trajetória profissional também interessante. Mas quando a Jeane me trouxe esse convite para poder vir aqui bater um papo aqui com todos, eu fiquei muito pensando do que a gente poderia discutir aqui, né? Assim, tem tanta coisa sempre acontecendo dentro da cidade, as coisas sempre se modificando, a gente sempre tem novidade, né? A prefeitura sempre está fazendo coisa que a gente não sabe, que a população de modo geral não sabe, e que seria legal para a gente discutir. Mas eu pensei que assim, um ponto de partida interessante, e é basicamente o que eu vou tentar trazer aqui, é meio que uma rápida leitura do que houve de mudança dentro da cidade durante os 30 anos aí de curso da arquitetura da PUC, da PUC Minas. Né? E eu estou, assim, independentemente de estar no cargo da secretaria, etc., no cargo de secretário, estando no poder público, a gente acaba tendo um pouco de visão panorâmica desse tipo de coisa, né? E o que eu pensei de trazer aqui foi um pouco de como que a cidade foi mudando, e mais do que a cidade propriamente, eu acho que como que a visão das pessoas sobre a cidade, sobre o cotidiano e sobre como que isso interfere na vida de cada um foi mudando. Eu diria que, na minha leitura, isso acaba sendo mais importante propriamente do que a mudança espacial, a mudança no território, mas a mudança na consciência, na cabeça das pessoas e a compreensão do papel que elas exercem dentro do espaço da cidade, eu acho que é uma coisa de realmente te chamar a atenção. Então, vou passar uma rápida apresentação, nem chamaria de apresentação, assim, são alguns slides para a gente poder
ir ilustrando algumas das coisas que eu quero trazer aqui, obviamente sem tomar o tempo todo que nós temos, para poder a gente conseguir trocar umas ideias aqui, que de fato é o que é mais importante nesse tipo de evento, né? Vou só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Todos estão conseguindo ver? Sim. Sim. Beleza. Então, 30 anos de curso, né? E aí eu trouxe um pouco dessa reflexão, cidades 30 anos depois, onde estamos. Ela é centrada, obviamente, em Belo Horizonte, mas eu acho que é uma discussão que a gente pode, em grande parte, transpor para as cidades maiores do Brasil de modo geral, e isso eu acho que quase que para qualquer contexto urbano, né? Então, vou passando aqui os slides, a gente vai comentando. Bem, desculpem aí, algumas imagens estão muito ruins, mas foi dificílimo achar algumas questões que eu queria ilustrar com uma qualidade um pouco melhor. O primeiro ponto que a gente vê é o seguinte: com quase todo mundo que a gente conversa, especialmente quem não é da área de arquitetura e urbanismo e tem uma vivência maior da cidade de Belo Horizonte, a tendência da maior parte das pessoas é sempre dizer o seguinte: Belo Horizonte perdeu muita coisa, Belo Horizonte era uma cidade mais legal, era uma cidade com que as pessoas eram mais próximas, o ambiente era muito menos hostil, etc. Enfim, é sempre uma fala muito nostálgica, no sentido de que a cidade era melhor e a cidade foi perdendo atributos com o passar do tempo, sabe? E pensando um pouquinho na hora de compor esses slides aqui para trazer para a nossa discussão, eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente, uma visão mais otimista dessas mudanças que a cidade vivenciou, e especificamente dentro desse período de 30 anos, do que a gente costuma escutar, né? Eu acho que essa fala nostálgica ela acaba sendo uma fala prevalente na maior parte das vezes, e, não sei, eu enxergo as coisas de um modo diferente. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça aqui foi pensar na construção dos espaços públicos que a gente tem na cidade hoje, e na forma como esses espaços eles vêm sendo utilizados e apropriados pela população do município, né? Essa primeira imagem que eu trouxe, aí todo mundo sabe, da Praça da Estação, né? Ela é uma imagem aí de fins da década de 80 e início da década de 90. E o que a gente tem, né? A gente tem uma praça que deixou de ser praça completamente, né? Nesse momento, que eu mesmo era adolescente, né? Aí meio da adolescência, a gente não tinha muita perspectiva. A praça, obviamente, todo mundo conhecia a Praça da Estação, mas a gente não tinha muita perspectiva desse espaço como praça, né? Esse espaço de cunho agregador, com essa importância cívica de encontro de grandes eventos que a Praça da Estação tem hoje, é uma coisa que estava completamente perdida nesse momento, né? Assim, e a cidade estava tomada, nessa época, a praça estava completamente tomada com uma área de estacionamento, né? O monumento no meio da praça quase desaparecido, a gente com uma visão muito prejudicada do espaço do prédio da estação, os dois lados da praça que ainda permanecem com uma significativa desconexão, mas nesse momento completamente desconectados. E essa situação que a gente vê aí da Praça da Estação, ela, talvez para mim, fosse a mais emblemática de todas, mas ela não era exceção dentro do território do município, né? A gente tinha
o espaço urbano, de modo geral, entre aspas, tido como vazio no território do município, ele era rapidamente preenchido. Ele virava estacionamento, na maioria das vezes, e aquilo deixava de ter qualquer tipo de percepção de fruição por parte da população, né? Então, esse cenário aí, a primeira situação em que a gente teve movimento nesse sentido de trazer de volta o espaço para as pessoas, para os pedestres. A gente teve lá com fechamentos dos quarteirões da Praça 7 na década de 60, depois com o projeto BH Centro, nos quarteirões fechados que qualificaram aqueles quarteirões. A gente teve isso na Praça da Estação, e isso, de uma certa maneira, foi virando um movimento contínuo, claro que, de uma certa forma, pela ação do poder público, mas também, e em grande parte, pela atuação da própria população, né? E o que eu enxergo é que, assim, aqui está uma outra situação que eu até peguei de uma notícia aí do Estado de Minas, mostrando um pouquinho desses princípios que nortearam a requalificação da Praça da Estação, já com esse pensamento de ser um espaço para manifestações culturais, para eventos, etc. Mas essas coisas, assim, existe às vezes uma ilusão da gente, ou de parte da população, de entender que alguma coisa acontece ou deixa de acontecer exclusivamente por conta da atuação do poder público. E, na verdade, gente, assim, é claro que administrações com orientações distintas, com prioridades distintas, vão gerar um maior ou menor impacto no espaço urbano, por um lado que a gente considere positivo, por um lado que a gente considere negativo. Mas a participação da população, a reivindicação, né, a busca de fazer aquele desejo da população ser impresso dentro das políticas públicas, das políticas urbanas da cidade, ele tem muita importância, né? Então, eu acho que essa história aí de 30 anos de modificação e de qualificação de vários espaços que a gente tem dentro da cidade, ela é também uma história de mobilização e é também uma história de conflitos que a gente tem dentro do território da cidade. Porque nada dentro do espaço urbano, dentro das políticas urbanas, por mais que, para nós que somos da área de arquitetura e urbanismo e consideremos determinadas questões muito óbvias, nada é pacífico. Assim, nesse meu tempo de atuação dentro da prefeitura, a coisa mais simples que a gente considerar, eu quero trabalhar com a qualificação de espaço público, com ajardinamento, tal, uma política de adoção, coisas que parecem banais, a gente acha que todo mundo vai gostar disso, e a coisa não é assim, né? Então, tudo que existe, tudo que acontece dentro do território da cidade, ele passa por um processo de discussão, seja uma discussão oficial, né, uma audiência, etc., mas passa por um processo de discussão dentro da sociedade em que a gente tem gente defendendo e gente batendo pau, sendo contrário, etc., e é o equilíbrio ou às vezes o desequilíbrio dessas posições que vai gerar algum tipo de resultado dentro do espaço urbano. Mas o fato é que eu pelo menos enxergo que de fins aí da década de 80 até o momento que a gente tem hoje, essa agenda da qualificação do espaço e do espaço para as pessoas, ela ganhou, aí desculpem aí a repetição de palavras, mas ela ganhou muito espaço dentro do debate público. E, aos poucos, ela vai sendo consolidada como um valor que a cidade tem que atender, né? Então, voltando aí falando um pouquinho dessa sessão da nostalgia, né? Quando a gente olha, por exemplo, para como era o entorno do Mineirão e o que aconteceu aí com a mais recente reforma do estádio, em que pese todos os problemas que eu enxergo hoje na Esplanada, o fato dela muitas vezes estar fechada, de ser um espaço, em alguma medida, árido e que
não é tão convidativo para todos os públicos, é, sem dúvida, falar de um ganho em relação ao espaço que ele não tinha relação nenhuma com a cidade, né? Você tem um edifício super proeminente na paisagem de Belo Horizonte, especialmente na paisagem da Lagoa da Pampulha, um prédio, na minha opinião, super bacana, né? Uma solução arquitetônica fantástica, que é o prédio do Mineirão, e a relação dele com a cidade completamente comprometida por ter colocado aí o veículo em primeiro lugar, né? A reforma que aconteceu para a Copa, em que pese todas as críticas que podem ser feitas, e, enfim, a forma de financiamento, a questão de priorização diante de outras questões que talvez fossem, certamente, eram mais importantes do que a gente ter um estádio novinho em folha para a Copa do Mundo. Mas é um reflexo de que a discussão do espaço para as pessoas, ela vai, aos poucos, de fato, tomando conta e entrando na agenda das discussões da cidade, né? Ela deixa de ser uma coisa de nicho, uma defesa só nossa aqui de arquitetos, urbanistas, etc., e passa a ser um valor a ser considerado, né? Essa foto aí é muito bacana, porque tem o pessoal aí com esporte náutico na Lagoa da Pampulha, que é uma coisa que a gente sonha em ter um retorno, não propriamente pelo esporte, né? mas sim pela qualificação, pela qualidade da água da lagoa e por outras atividades que podem ser proporcionadas, mas eu acho que ela tem esse outro lado negativo, que é a relação da edificação com a cidade, que está em grande parte prejudicada, e que hoje é uma coisa que me parece muito mais interessante. Na mesma linha, aí, a questão do fechamento de quarteirões da Praça da Savassi, né? Os quarteirões já eram fechados há muito tempo, mas também totalmente dedicados aí à circulação de veículos, enfim. Então, esses 3 exemplos que eu trouxe, eles falam um pouquinho dessa entrada da discussão de qualificação do espaço público na agenda da cidade, né? E quando essas coisas começam a acontecer, eu poderia ter trazido outros exemplos aqui, tentei trabalhar com aqueles que são de conhecimento mais amplo aí de todos, mas quando essas coisas começam a acontecer, porque a gente está vendo essas discussões deixarem de ser uma discussão particular ou particularizada, no sentido de dizerem respeito a um grupo muito pequeno de pessoas, e cada vez mais virarem uma discussão da sociedade, né? Eu acho que uma coisa muito legal de trabalhar no poder público e no poder público municipal é porque as coisas, em última instância, acontecem nas cidades, né? Então, é aí que a gente consegue, de fato, enxergar essas coisas se transformando, e aquilo que a gente, às vezes, desejava já de muito tempo, nós, com a nossa formação, as coisas aos poucos acontecendo, né? Bem, uma outra questão que eu acho que caminha numa linha bem similar, né, é aquilo que diz respeito à política de preservação de patrimônio dentro do município, né? É claro que em Belo Horizonte a gente tem a atuação do IPHAN, né, da esfera federal, tem a atuação do IEF, mas a maior parte da política de preservação do patrimônio ou aquela que tem uma maior efetividade dentro do território do município, até por conta da sua abrangência, é a política municipal, né? E o que a gente acompanha aí nesses 30 anos do curso os conceitos de preservação do patrimônio, eles mudando muito, tanto no sentido de se tornando mais abrangentes, né, englobando a questão de patrimônio material, de visão de conjunto dentro da cidade, né? O patrimônio ele não é uma edificação isolada, mas é um conjunto, aqueles modos de fazer, os modos de construir, né? A representatividade que o edifício tem, não por ser um edifício excepcional, mas por poder contar um pouco da história de como era a vida das pessoas, inclusive das pessoas comuns da cidade, né? Não das pessoas destacadas, etc. E também, aí um pouco mais relacionada a essa imagem que eu trouxe, uma abordagem que cada vez mais foi se tornando mais respeitosa
e mais exigente no que diz respeito a esse tratamento das edificações protegidas, né? Então, independentemente dessa situação aí que eu trouxe, que é o prédio do Promove da João Pinheiro, de ser um bom ou um projeto legal ou um projeto não tão legal, ele ilustra uma situação que hoje a gente não vivencia mais na cidade, que não é mais tolerada pela política de patrimônio, né? Que é essa ideia de trabalhar com o edifício histórico só com uma fachada, né? De gerar uma grande mutilação, e, de resto, a gente tem uma edificação completamente nova, que, em grande medida, tem até problemas de diálogo de escala com aquela que era a edificação anterior. Há situações ainda que para mim, estão bastante distantes do ideal, mas eu não tenho uma memória de coisas mais recentes que partem dessa lógica aí de manter a casca de edificação. Enfim, isso era uma situação muito comum em Belo Horizonte, especialmente aí na década de 90, e que a gente não vê mais. Também muito pelo sentido de quê? Das pessoas estarem participando, estarem reivindicando, etc. Eu acho que essa discussão de patrimônio dentro do município, ela é, obviamente, mais antiga do que o curso, claro, né? Assim, a gente tem a política do patrimônio no município desde de 84, já como uma política oficializada, o Conselho de Patrimônio existe desde 84, mas o que a gente vê é uma coisa que devagar vai consolidando a política e os seus efeitos dentro do território, né? Então, bem ou mal, de uma forma ou de outra, o que a gente vai ver, pelo menos o que eu enxergo, é que a cidade vai evoluindo, que as discussões vão evoluindo e que, aos poucos, essas coisas, acho que a de patrimônio, talvez com mais facilidade até do que as demais, ela vai sendo entendida como um valor da cidade e dos seus cidadãos, sabe? Esse terceiro exemplo que eu estou trazendo aí é a questão, aí já mais ligado um pouco à questão ambiental, né, e especificamente aos cursos d'água do território do município, né? Belo Horizonte é uma cidade super irrigada, né? Por mais que a gente não veja, né? Eu não sei se todos já tiveram oportunidade de ver, que isso foi até um trabalho acadêmico, isso não é um trabalho da prefeitura, a prefeitura, no final das contas, só autorizou, né? Que em vários logadores da cidade a gente tem hoje umas placas que fazem alusão aos cursos d'água que passam debaixo das ruas, né? E isso chama atenção para a gente, por tanto que a cidade é irrigada e por tanto que a gente não vê isso dentro do território, né? Porque os córregos estão todos poluídos, debaixo da terra, enfim, em grande parte estão nessa condição, né? Então, tem aí dois momentos aí da vida recente do Arrudas. Primeiro, com o momento em que acontece essa canalização e nos modos que a gente ainda tem em alguns trechos. Segundo, com a implantação do Boulevard, isso já é uma coisa bem mais recente, aí, meados da década de 2000. E o que a gente vê é que, assim, cada vez mais existe uma pressão da sociedade para esse tipo de coisa não acontecer, ao ponto de hoje a gente ter uma regra dentro da legislação do município que não permite mais tamponamento de córrego. Mais recentemente, o município tinha uma verba, ainda tem uma verba, né, que era destinada à finalização do tamponamento do Arrudas, né, no trecho ali que passa atrás da rodoviária. E esse recurso não era recurso próprio, recurso que vem da Caixa Econômica, e ele está sendo todo redirecionado para outra coisa, para trabalhar uma proposta de qualificação da Lagoinha, que eu imagino que alguns conheçam. Por quê? Porque simplesmente não pode, a gente não tem mais essa política de tamponamento de córrego do município. E esta é uma situação que, assim, a pressão da sociedade, a atuação da sociedade é essencial. Por mais que às vezes a equipe técnica defenda, etc., é muito inconveniente para um gestor não poder tamponar córrego, né? Porque, enfim, isso é uma coisa que, além de tudo, é entendido como prático, né? Mas extremamente danoso para o território do município, para essa relação
do curso d'água com a cidade, para qualificação urbanística, etc. Então, acho que de tudo que eu tenho para apresentar aqui, isso é uma situação que me deixa mais satisfeito, é pensar que, espero, né, que a gente não tenha mais isso acontecendo dentro do território. Hoje a gente tem uma lei que proíbe, né? Uma lei também não é gravada em pedra, pode ser que a gente eventualmente ande para trás, como infelizmente a gente tem andado numa série de aspectos dentro da nossa sociedade, mas não deixa de ser uma situação que traz esperança para a gente. A gente tem trabalhado, às vezes, muito nessa busca por ter os córregos entendidos como áreas de projeto da cidade, né? Do mesmo jeito que determinados projetos viários são importantes, né? O projeto de devolver o curso d'água para a cidade é também extremamente importante, né? Então, acho que essa visão, ela começando a ser incutida, ela é, de fato, um sinal de que a gente está conseguindo evoluir dentro dessa discussão. Bem, um outro ponto que eu queria trazer é um pouquinho dessa mudança que a gente teve na legislação urbanística de modo geral aí dentro desse intervalo, né? Há 30 anos atrás, a nossa lei de ocupação do solo que era vigente era a Lei 4034, né? Que era uma lei já tinha aí 5 anos, ela é de 1985. E depois ela foi substituída pelo Plano Diretor, a Lei de Uso de 1996, e a gente tem um plano diretor aí bem super recente, né, do ano de 2019, que é a Lei 1181. A mudança de conceitos que a gente teve nessas 3 legislações, ela também é uma situação que chama bastante a atenção da gente dentro da política urbana do município. A Lei 4034, por exemplo, era uma lei em que não tinha favela em Belo Horizonte. É uma lei que, se você apega os mapas da legislação, você não tem favela em Belo Horizonte, né? A área de favela, ela não é classificada, ela não é objeto de nenhuma leitura de planejamento, né? De nenhuma ação de planejamento. E, em grande parte, o que a gente tinha na Lei 4034? Um modelo de zoneamento da cidade que reproduzia aquilo que a gente já tinha, né? Então, assim, vamos supor, se no Mangabeiras o modelo vamos ter casa unifamiliar de alta renda, a legislação dava o quê? Ela dava condição para aquele modelo se perpetuar. As áreas que tinham uma previsão de maior verticalização, mesma coisa, etc., etc. Quando vem o plano de 1996, que aí é uma dobradinha, primeiro plano diretor nosso e a lei de ocupação do solo, isso de alguma forma ainda se mantém, mas você percebe uma série de evoluções, né? Os estudos do plano diretor de 96 são um material super rico, ainda que, no final, a legislação, acho até que por uma separação entre o que é o plano diretor e o que é a lei de uso e ocupação do solo, acabou não refletindo a qualidade dos estudos e mesmo os conceitos do plano, né? Se a gente compara os conceitos do plano de 96 com a lei de ocupação do solo de 1996, a gente vê uma série de incongruências. O lugar que ele fala que não pode adensar é o que mais adensa. O lugar onde o plano fala que não deveria adensar é aquele que tem uma previsão maior de adensamento, né? É a questão de proteção de determinadas ambientes dentro do território que está prevista no plano, ela acaba, em grande parte, não se refletindo na lei de desocupação do solo. Mas, de fato, já foi um avanço muito grande. E essa lei foi a que moldou a cidade de Belo Horizonte aí continua moldando, né? Porque a gente ainda tem muito projeto protocolado dentro da legislação anterior e que ainda não estão construídos, né? A gente, olhando para a cidade hoje, a despeito do plano já ter 2 anos de entrada em vigor, eu não sei apontar uma edificação de porte um pouquinho maior que tenha sido aprovada já dentro do plano diretor novo. Mas essa lei foi revista algumas vezes, foi revista em 2000, foi revista depois em 2010, e sempre com alguns aprimoramentos, mas sem essa mudança estrutural, né? E quando veio a última discussão de plano diretor que a gente teve, que foi em 2014, na Conferência de Política Urbana, e que ficou mais esses 5 anos sendo discutida na Câmara Municipal até virar a lei do nosso último plano diretor, a gente, de fato,
tem uma mudança que eu considero uma mudança de paradigma dentro do território do município. Né? Por quê? Porque é um plano que ele não está centrado em refletir uma estrutura que já existe na cidade, mas, pelo contrário, ele é um plano que tenta promover o ajuste dessa estrutura urbana que a gente tem, evitar os subaproveitamentos, mas, por outro lado, limitar aquelas áreas que têm uma saturação e tentar trabalhar uma lógica de qualificação do território da cidade, de modo que as pessoas minimizem o seu deslocamento dentro do território, que era uma lógica que a gente não tinha. Né? Na verdade, todo esse planejamento que constava da 4034, da 7166, apesar de trabalhar com uma lógica de dispersão de atividades, eram legislações que não enxergavam a possibilidade da gente conformar núcleos, que a gente chama de núcleos de unidade de vizinhança qualificada, meio que não vinculados à área central. Né? Então, acho que o plano, claro que assim, falar sobre o plano é um assunto para muito tempo, né? Não dá para a gente falar aqui, mas eu acho que o que a gente consegue enxergar também é um processo evolutivo muito, muito claro nesse passar aí desses 30 anos, como hoje temos um plano que incorpora essas questões do tamponamento dos córregos, que incorpora uma visão aí de cidade multicêntrica para uma cidade que já é ocupada, né? Nós não estamos falando de uma cidade que está desocupada e nós estamos querendo implantar vários centros, pelo contrário, o que nós estamos tentando é qualificar, o plano tenta qualificar territórios que já existem, levar boas condições de vida, levar vida de centro a quem mora fora do centro, digamos assim, né? Então, o que a gente percebe é que, de fato, há muitos ganhos e, mais uma vez, aí também por uma participação muito intensa da população, né? Acho que quem acompanhou o processo de revisão do plano sabe que se não tivesse havido pressão popular, não tinha plano. Né? Nós estávamos com o plano com a regra e igualzinha estava lá em 96, provavelmente com mais adensamento onde já está adensado e menos adensamento onde não está adensado. Bem, mais recentemente, a gente teve algumas não, né? Teve várias situações que vieram para o nosso pacote de discussão aqui, eu já estou terminando, tá, gente? Para a gente ter um espaço aqui para a gente conversar, decorrente da pandemia, né? Da pandemia de Covid-19. E, basicamente, o que ela foi destacar é que, a despeito desses ganhos e dessas evoluções que eu destaquei, tem muita coisa na cidade que ainda está longe, muito longe de ser resolvido, e a Covid acabou destacando, né, exacerbando a situação dos problemas sociais. O sujeito que mora que mora mal, digamos assim, que mora distante do centro, que mora num espaço insalubre, que mora com dificuldade de acesso ao transporte coletivo, que mora com pouco acesso a lazer, comércio, etc., ele pagou o preço 2 vezes, né? Porque provavelmente também é uma pessoa com uma formação mais baixa, com um nível de renda mais baixo, e foi o sujeito que continuou trabalhando presencial, né? Então, ele paga o preço de não ter as coisas na porta da casa dele, e expôs a saúde dele de uma forma muito diferente das pessoas de renda mais alta. Por quê? Porque ele teve que, neste contexto, ele continuar usando a cidade como se nada tivesse acontecido, num ambiente em que aconteceu uma situação extremamente complexa. Né? Então, se ele já pagava um preço de 2 horas de deslocamento para ir, para voltar para o trabalho, etc., ele passou a pagar, assim, a colocar a vida dele em risco por conta dessa situação. Né? Ele não tem um trabalho adaptável à condição de teletrabalho, né? Se já era difícil para ele ter acesso a comércio, serviço e lazer, que situação que essa pessoa ficou, né? E o que sobrou? Sobrou para eles fazer os deslocamentos, né, com os ônibus cheios, enfim, aquele problema todo que a gente não vivenciasse isso, né, mas que acabou chamando muito mais atenção na Covid. Então, o que acontece?
A desigualdade socioterritorial de qualquer cidade grande brasileira, que a gente já sabe que existia, ela ficou exposta de uma forma muito clara nesse período aí da pandemia, né? Acho que acho que ninguém tem dúvida, ninguém tinha dúvida disso, especialmente nós que estamos aqui discutindo, mas isso escancarou essa situação para todo mundo e mostrou como que o problema ele é muito grave e precisa ser muito trabalhado, né? Com relação ao espaço urbano, eu acho que a pandemia ela acabou trazendo outras perspectivas, né? Primeiro, como a gente não podia ficar em lugar fechado, o uso do espaço aberto, do espaço público, ele foi super intensificado a partir do momento em que ele foi minimamente possível e foi super valorizado, né? Assim, eu acho que cada vez mais a gente vê as pessoas dando importância à cidade, entendendo que ela cumpre um papel que não é... A rua existe ali, não é só para você atravessar a rua, não é só para o carro passar, ela existe como um espaço para a gente usar. E as funções da rua podem ser várias, né? A gente começou a entender que, ou ficar mais claro, que o espaço ele pode mudar, né? De manhã ele pode ser uma coisa, de tarde ele pode ser outra. Eu posso colocar, no horário que não tem problema, eu coloco mesa na calçada, mesa espalhada na rua, mas no horário que eu tenho um maior fluxo, eu preciso deixar aquilo liberado, no final de semana eu posso fechar, enfim. O espaço ele começa a ter... acho que o que a pandemia trouxe na questão do espaço urbano é o seguinte, que a configuração fixa, especialmente se ela é muito determinista, no sentido de dizer este espaço serve para isso, ela é uma coisa do passado. Ela é uma coisa que a gente hoje não considera. Nós temos sempre que pensar num espaço múltiplo que permita o território ser apropriado de diferentes maneiras, sabe? Eu acho que Por quê? Porque um dia eu preciso daquele espaço por quê? Para fazer fila das pessoas, porque só pode entrar uma pessoa de cada vez dentro da loja, né? No outro dia eu preciso ter aquele passeio todo liberado, por quê? Porque o comércio está aberto, mas tem que haver algum tipo de distanciamento social, então eu não posso querer que as pessoas andem como lata de sardinha ali, né? E eu pego uma faixa de circulação de veículos para poder colocar as pessoas para caminhar, né? O que funciona para um espaço da cidade, o que funciona para a Padre Pedro Pinto e Venda Nova, não vai funcionar para outro lugar, dentro do território do município. Então, são situações, essa mutabilidade, eu acho que é uma coisa que veio, de uma certa forma, para ficar. A gente vai começar a enxergar a cidade como um lugar que pode estar mudando, o espaço, né? Como um lugar que pode estar mudando o tempo todo. Assim, para finalizar, eu acho que tudo que a gente vai vivenciando e essa importância que a discussão das cidades ela vai ganhando dentro da sociedade, ela está muito relacionada a uma situação que eu chamo assim de um ganho de consciência urbanística pela população. Há 50 anos atrás, isso foi acontecendo com a questão ambiental, né? 50 anos atrás, as pessoas pensavam, você vai lá, o progresso, vamos dizer assim, ele era justificativo para trabalhar e para gerar qualquer tipo de intervenção no espaço natural, sem maiores discussões pela população. Talvez mais tempo que isso, né? Eu falei 50, acho que um pouco mais de tempo. E isso foi mudando, essa realidade foi mudando completamente, e hoje a criança de 2, 3 anos de idade, ela já tem uma preocupação ambiental, porque ela aprende isso na escola, isso já faz parte do nosso cotidiano. E o que a gente sente, pelo menos o que eu sinto, é que, aos poucos, assim como aconteceu com essa questão da consciência ambiental, a consciência urbana vai começando a fazer parte das pessoas, da vida das pessoas. Elas vão enxergando que isso é tão importante para elas quanto a questão ambiental, ou quanto qualquer outra coisa dentro do território. Aqui no lugar que elas habitam, né? O espaço que elas habitam, a maior parte da população do Brasil e do mundo vive nas cidades, né? E a discussão ela vai deixando de ser uma discussão de nicho, ela passa a ser uma discussão cada vez mais ampla, a gente vê cada vez mais as pessoas querendo discutir a cidade, e acho que isso é um fator super positivo, né? De tudo que eu sinto acontecendo aí nesse tempo que eu estou trabalhando na prefeitura e no tempo de estar discutindo essas questões de cidade,
o que eu sinto de mais legal, de mais interessante é o seguinte, que não há uma discussão pública que a gente vá fazer que a gente não tenha demanda, que a gente não tenha interessado, que muitas vezes a gente tenha mais gente interessada do que espaço, enfim. Cada vez mais as pessoas querem discutir as cidades e nós, a despeito de sermos os especialistas da discussão, etc., a gente cada vez mais tem que compartilhar isso com outros profissionais, com pessoas de modo geral, pessoas com a população de modo geral, e cada vez mais as pessoas sabem discutir, né? E isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Bem, era isso que eu queria trazer aqui. Vocês desculpem, eu acabei me alongando um pouquinho mais, é um problema que eu tenho sempre, acabo sempre falando mais do que o tempo, mas estamos aí para poder fazer o debate, discutir, enfim, trocar um pouco de ideias, que é a parte mais legal. Valeu.